tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Eu sou Rui Tavares e hoje temos como convidado Luís Estrela. Luís Estrela é coordenador da Fundação Futebol Liga Portugal e hoje vamos ter um programa direcionado para a responsabilidade social e daí fazer todo o sentido termos aqui o Luís para nos explicar todas as ações da Fundação, o que fez até hoje, o que pretende fazer, quais foram as vitórias e as dificuldades que têm tido em todos os seus projetos. Antes de mais, Luís, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje a falar-nos da Fundação. Obrigado, Rui, pelo convite. É sempre muito positivo nós falarmos de responsabilidade social no futebol, ainda mais para este auditório tão direcionado em termos de marketing e, portanto, faz todo o sentido e agradecer mais uma vez o convite. Obrigado nós. Luís, vamos começar mesmo pelo início. O que é a Fundação do Futebol? Qual é o seu objetivo? Certo, exatamente. O melhor é mesmo começar pelo início. A Fundação do Futebol Liga Portugal foi criada em julho de 2018, portanto tem 3 anos e 5 meses. Portanto, ainda é um projeto relativamente recente. E os objetivos macro é basicamente aproveitar a notoriedade que o futebol tem, a capacidade que o futebol tem de aglutinar massas, a exposição mediática que o futebol carrega, o conjunto elevado de parcerias, parceiros, stakeholders que o futebol também incorpora, e desta forma também ter aqui, trazer todos estes ativos para o campo da responsabilidade social. Ou seja, é colocar a responsabilidade social nas agendas das sociedades desportivas, das 34 sociedades desportivas, dos stakeholders e parceiros institucionais e oficiais da Liga Portugal, que de forma a trazer o futebol para a sociedade e a sociedade para o epicentro do futebol profissional. A imagem do futebol, neste caso o nosso futebol português, se atravessar um momento menos bom de imagem, afeta as ações da Fundação, Luís? Não, pelo contrário, a Fundação do Futebol e os seus parceiros, os clubes e as sociedades esportivas, aquilo que pretendem é efetivamente mostrar que o futebol tem um conjunto de ações, e neste caso concreto as 34 sociedades esportivas têm, no campo da responsabilidade, feito um trabalho incansável, muitas delas, ou a grande maioria, junto das suas comunidades, dos seus adeptos, e isso faz com que efetivamente se consiga mostrar que o futebol é muito mais do que aqueles 20, 90 minutos, ou muito mais do que algumas situações mais cinzentas. Uhum. Lá está, vendo o futebol como uma marca, vendo o futebol como um potencial agregador, neste caso, como estava a dizer, o que é que ele pode ainda acrescentar mais do que tem feito? O futebol é um produto, é uma marca. O futebol profissional português é uma marca de referência no que diz respeito ao profissionalismo, no que diz respeito à capacidade de se reinventar, e se dúvidas houvesse, este tempo de pandemia obrigou a que os clubes, não só na área da responsabilidade social, os clubes e a própria Liga e Fundação se reinventassem, mas também em diversos momentos em que são colocados em xeque, consigam dar uma resposta positiva e uma resposta agregadora que efetivamente o futebol tem. O futebol tem a alegria e a esperança que o próprio desporto intrinsecamente tem, e portanto aqui a responsabilidade social visa essencialmente a linkar ainda mais os clubes com as suas comunidades, com os seus adeptos,
e naturalmente criar aqui uma sinergia que permita dar resposta a uma série de necessidades das próprias comunidades que o futebol consegue agregar através de parceiros e através de outros tipos de ações, e são inúmeros os exemplos de que as sociedades desportivas estão atentas não só àquilo que se passa dentro do estádio, mas àquilo que se passa também fora do estádio, e portanto isso é muito positivo de expor, e a Fundação do Futebol também tem essa obrigação, ou tem essa disposição, que é divulgar e tudo aquilo que neste campo concreto as sociedades desportivas têm feito bastante, e têm feito bastante até em termos de marketing, como de imagem, e portanto a responsabilidade social, fazendo o bem, praticando o bem, pode também servir para dar resposta a estas necessidades. Uhum. Luís, diga-me, os clubes procuram a Fundação para desenvolver as suas ações de responsabilidade social? Assim, a realidade é distinta, ou seja, não é heterogénea. Ou melhor, é heterogénea. Nós temos sociedades desportivas, no caso do Benfica, do Sporting e do Marítimo, que têm inclusivamente fundações, ou seja, já operam na área da responsabilidade social, independente das sociedades desportivas, de uma forma autónoma, de uma forma criativa e com grande implementação junto das suas comunidades e dos seus adeptos. Há sociedades desportivas que foram despertadas para este tema, para esta agenda, muito também pelo trabalho feito pela Fundação do Futebol, que através dos grupos de trabalho de responsabilidade social reúnem mensalmente com as sociedades desportivas, e portanto também lhes cria esta dinâmica, ou pretende criar esta dinâmica. O ano passado, a época 2021, nós tivemos um total de 248 ações de responsabilidade social realizadas pelas 34 sociedades desportivas, em que todas, pelo menos uma ou duas ações de implementação ou campanhas fizeram durante a época. Portanto, todas ativaram esta parte da responsabilidade social, algumas com uma maior dinâmica, outras com menor dinâmica, daí a heterogeneidade e a necessidade constante da Fundação do Futebol estar atenta também para, junto com estas sociedades desportivas, acompanhar aquelas que têm estruturas mais pequenas, mas têm uma vontade completamente dispara da dimensão da sua estrutura, e acaba a Fundação também dar esse apoio e ajudar na concretização destas próprias ações e iniciativas. Isso é uma parte quase de consultoria e dinamismo que nós procuramos implementar. Uhum. Qual tem sido o vosso maior desafio? O nosso maior desafio é, como eu lhe expliquei, a Fundação do Futebol foi criada em 2018, portanto houve aqui uma primeira fase de implementação da própria Fundação, de se dar a conhecer. Numa segunda fase é explicar às sociedades desportivas, principalmente àquelas que não tinham provavelmente esta preocupação de uma forma tão veemente ou tão ativa, a importância da responsabilidade social, os elos e os laços que a responsabilidade social no futebol conseguem trazer como benefícios para as próprias sociedades desportivas, para os próprios clubes. E basicamente esta tem sido a maior dificuldade. Felizmente a grande maioria dos clubes hoje, ou quase a esmagadora maioria dos clubes e das sociedades desportivas, já olha para a responsabilidade colocando-a no seu próprio rol de tarefas, não tanto como mais um gasto ou mais um custo. E este foi um clique, um mindset que foi revisto pelas próprias sociedades desportivas, que têm feito este trabalho. E aqui, quando falamos de sociedades desportivas, não estamos a falar só da Liga Portugal Bwin, estamos também a falar da Liga Portugal 2 SABSEG, que têm feito um trabalho incansável com mais ou menos recursos, mas que têm se afirmado neste campo durante muito mais do que 90 minutos. E, obviamente, o vosso trabalho já tem ou ainda tem algumas arestas, porque é um projeto muito, muito recente, tem 3 anos, e como foi de repente aparecer uma pandemia e que veio alterar todo o vosso planeamento, e como foi também trabalhar
e como está a ser ainda trabalhar com a pandemia, Luís? A pandemia trouxe uma série de dificuldades na execução dos projetos, mas trouxe também um conjunto de maiores necessidades que estavam escondidas ou camufladas na própria sociedade. As sociedades desportivas fizeram um trabalho incansável, como dizia há pouco, as 248 atividades que as sociedades desportivas realizaram de responsabilidade social foi num contexto já pandémico, portanto, sem adeptos nos estádios, ou seja, com menor capacidade de ativação em competição ou em dias de jogo, e, portanto, as sociedades desportivas fizeram aqui um trabalho fantástico. E reinventaram-se, porque muitas delas também tinham planos de atividades e tinham aqui uma série de projetos para implementar e para realizar. Tem sido diferente, não é? Como é óbvio, mas tem sido bastante positivo porque se tem conseguido dar resposta a um conjunto de outras necessidades que, como eu disse há pouco, estavam camufladas. Eu recordo, por exemplo, que a Fundação do Futebol, juntamente com a Student Keep, de maio a junho de 2020, fizeram um projeto de levar computadores ou outros meios, equipamentos informáticos a crianças e jovens que não tinham forma de acompanhar as aulas online e que, naturalmente, o sistema de educação, da forma como estava a dar resposta a estas necessidades, estavam a criar aqui um fosso entre quem tinha condições e quem não tinha condições. E, portanto, a Fundação do Futebol, juntamente com uma série de parceiros, fizeram, como o Eurobig, por exemplo, que apoiou a Fundação desde a primeira hora também com equipamentos informáticos, que é um dos parceiros da Liga Portugal, deram resposta a estas necessidades. Estas famílias e estas crianças que não tinham equipamentos informáticos estavam sinalizadas pelos agrupamentos de escolas, portanto foi fazer esse tratamento juntamente com a Universidade de Aveiro, que fez que nós recolhemos os equipamentos em segunda mão e eles formataram e prepararam com a colocação das aplicações necessárias para depois as crianças poderem ter aulas e trabalharem diretamente nas disciplinas que iriam ter. As áreas de atuação da Fundação é inclusão social, sustentabilidade ecológica, grandes causas humanitárias, proteção de valores, a ciência e tecnologia ao serviço do futebol. Pegando nesta última, penso que está ligado o centro de estudos a este último pilar. Gostava que me falasse neste centro de estudos, porque é um projeto recente. Sim, não só o centro de estudos, como Sim. A Liga Portugal tem também na sua esfera e que é acompanhada pela Fundação e gerida pelo meu colega Henrique Monteiro, as pós-graduações no futebol profissional, quer na área de gestão e organização no futebol profissional, quer de comunicação no futebol profissional, em parceria com a Universidade Católica do Porto. Este é um projeto que já tem alguns anos de implementação e que tem sido um sucesso, tendo em conta o número de inscrições para cada uma das pós-graduações todos os anos. E depois existe, naturalmente, como referiu há pouco, o Centro de Estudos. O Centro de Estudos está dentro também desta esfera da ciência e tecnologia. É um projeto que foi lançado em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é nosso parceiro institucional da Fundação do Futebol. É um projeto que vai para o seu 4º ano de edição e que pretende, com esta implementação este ano, as inscrições estão abertas até dia 22 de fevereiro. Basicamente, é cada candidato poder se inscrever com um projeto, com uma tese de mestrado, com uma ideia, e darem aqui o pontapé de saída, não só na sua carreira, porque poderão ganhar não só um prémio monetário como um estágio profissional, mas também fazer chegar as suas ideias, os seus projetos às sociedades desportivas e uma série de parceiros incluídos no futebol profissional. E os projetos não têm aqui um modelo estanque ou uma temática fixa,
poderá ir desde a bilhética ou questões mais jurídicas, a questões de responsabilidade social, de marketing, de ativações, área comercial, ou seja, há uma série de temas que podem efetivamente servir de gancho para este projeto do Centro de Estudos. Uhum. Tiveram também outros projetos, como o Pulmão do Jogo, foi mais recente, com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Esta bata tem poderes, também temos visto ultimamente na televisão com jogadores, neste caso da primeira Liga. A Corrida do Adepto, que já estão a promover a corrida de 2022, e Liga-te à Fundação. Esta última Liga-te à Fundação relacionada com Moçambique. Qual foi, ou qual é, aqui a grande importância de darmos um passo mais à frente e sairmos aqui das nossas fronteiras, Luís? Falou aqui de um conjunto de temas, de um conjunto de projetos da Fundação, mas começando pelo último, o Liga-te à Fundação, que foi especial Moçambique, porque o Liga-te à Fundação é um programa mensal na Sport TV, e que eu posso falar a seguir. Sim. Mas esta viagem até Moçambique por parte da Fundação do Futebol procurou precisamente levar o futebol profissional para outras esferas, internacionalizar aqui também a marca e colocar a responsabilidade social de todas as sociedades esportivas, porque ao acompanhar, como certamente o fez, o programa, percebeu que todas as 34 sociedades esportivas estiveram connosco em Moçambique, ou seja, a Fundação foi apenas o veículo para chegar à Vila da Macia, na província de Gaza, onde o futebol profissional português esteve presente, e esteve presente não de uma forma de marketing, esteve presente com uma ajuda efetiva, onde um conjunto de 160 crianças têm uma escola, têm um sítio para estudar, uma sala de aulas, para ter aulas de português, matemática, ciências, cidadania. Depois também receberam um conjunto de material desportivo, o agrupamento de escolas para as aulas de educação física, e um conjunto de material também para arte e educação visual. Portanto, há aqui uma série de apoio também financeiro para que os professores locais estejam a título permanente com aquelas crianças. E, portanto, há aqui um conjunto de apoios locais que o futebol profissional, não só a Fundação, mas todo o futebol profissional fez questão de estar presente. E, portanto, é aqui uma afirmação que a marca Fundação do Futebol, Liga Portugal, estão fora de portas também a trabalhar com esta realidade. E às vezes é importante também sairmos da nossa zona de conforto para conhecer precisamente outras necessidades e outros contextos, para que possamos efetivamente valorizar e também chegar aqui a bom porto nas campanhas e nas iniciativas que temos localmente. Seja a Fundação de Futebol, seja através das sociedades esportivas, sejam as próprias sociedades esportivas que estão distribuídas geograficamente por todo o Portugal continental, Madeira e Açores. Relativamente ao Liga-te à Fundação, foi o programa que agora, a meio de novembro, recebeu esta viagem a Moçambique, e que amanhã, à noite, na Sport TV, estará também com vários temas, alguns deles que também já abordou. Efetivamente, o Liga-te à Fundação serve para, é uma rubrica mensal que serve para expormos, divulgarmos e monitorizarmos tudo aquilo que as sociedades esportivas e a própria Fundação do Futebol fazem no âmbito da responsabilidade social no futebol profissional. E é muito positivo, tem sido muito positivo todo o feedback que temos tido a cada programa, a cada mês, porque todas as sociedades esportivas se sentem ali representadas e motiva-as a fazer ainda mais e melhor. Depois falou também da campanha do cancro do pulmão, ainda está a decorrer, só termina amanhã no Braga Vizela. O mês de novembro é o mês entre outras, a sensibilização do cancro do pulmão, exatamente. E aquilo que nós achamos que faria todo o sentido, juntamente com a Liga Portuguesa contra o Cancro e com a Associação Pulmonale, foi fazermos esta campanha em que reconhecemos, através das estatísticas da WT Vision, para o jogador que tem mais interações ao longo de todo o jogo,
fazer, que é considerado o motor do jogo, ou o pulmão do jogo, e então reconhecer como o pulmão, efetivamente, do jogo, como forma de sensibilizar para a prevenção do cancro do pulmão. O cancro do pulmão é uma doença grave que mata uma em cada 5 pessoas a nível mundial que sofrem de cancro do pulmão, ou seja, uma em cada 5, 20%, não sobrevive a esta doença. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é efetivamente apelar, porque muito deste rastreio é camuflado, porque os sintomas passam por dores nas costas, tosse, ou seja, algo que é facilmente confundível com outras patologias que não propriamente que levem logo as pessoas a recorrer a um hospital com esta preocupação mais específica. Depois falou-me de... A corrida do adepto. É a junção, aí juntam-se todos. A corrida do adepto é um projeto ímpar da Fundação de Futebol, da Liga Portugal, no âmbito da Final Four. Já vamos para a 6ª edição. Esta é em Leiria, neste caso, este ano em Leiria, tal como foi o ano passado, mas o ano passado, devido às questões pandémicas, foi em modo virtual. Este ano será em modo presencial e virtual. Portanto, podem se inscrever através do site da Fundação do Futebol em Corrida do Adepto. Que eu vou deixar no link também o site da Fundação. Fique descansado. A Corrida do Adepto a Final Four. Faz mais sentido explicar o conceito da Final Four e depois passar para a Corrida do Adepto. Sim. A Final Four é composta por 3 jogos, que são as meias finais e a final da taça da Allianz Cup. Mas é mais do que isso. É uma semana inteira de futebol na cidade, em comunidades que já passou por várias cidades, como teve em Braga, iniciou em Coimbra e agora está em Leiria. É o futebol implementado, o futebol positivo, o futebol espetáculo, o futebol entretenimento, transportado para todo o contexto da cidade, porque dá resposta e traz momentos muito, muito interessantes e divertidos e importantes, não para todas as faixas etárias. Ou seja, é um conjunto de espetáculos que começa com um concerto este ano, dia 22 de janeiro, passa pela Fan Zone no centro da cidade de Leiria, passa por vários momentos, vários contextos de feira do futebol, e depois tem os 2 jogos das meias finais e tem no sábado, dia 29, a Corrida do Adepto, na manhã da final. A Corrida do Adepto é uma corrida como tantas outras, mas tem particularidade de cada atleta que se inscreva poder escolher a cor da sua equipa, a cor do seu clube e correr com a cor do seu clube, percebendo ou demonstrando que durante aquela corrida, durante aquele tempo em que estiverem na Corrida do Adepto, estão efetivamente a viver algo em conjunto em que todos os clubes, todas as sociedades esportivas, com todas as diferentes cores, correm no mesmo sentido, caminham no mesmo sentido. E esta é objetivamente também a mensagem que a Corrida do Adepto carrega em si, desta forma e do modo como está implementado. Havia um outro tema que... Eu falei... Não, falei... das batas, tem razão. Esta bata tem poderes, peço desculpa. Esta bata tem poderes. Depois, como a pergunta foi tão extensa que eu... Peço desculpa, falei em todos os projetos ao mesmo tempo. Não faz mal. Esta Bata tem poderes. Esta Bata tem poderes é um projeto que nos diz particularmente bastante, como todos os outros, mas este temos aqui um carinho especial pela dimensão emocional que o próprio projeto carrega, e também pelas contrariedades que foi sofrendo ao longo do tempo, porque foi um projeto que foi iniciado no início de 2020, e que a pandemia protelou. Ou seja, foi adiando até que só agora conseguimos, porque é um projeto que o final ocorre em ambiente hospitalar e, portanto,
tínhamos uma série de restrições também em ambiente hospitalar. Basicamente, é um projeto em que todas as sociedades esportivas, as 34 sociedades esportivas do futebol profissional, deram camisolas de diferentes escalões, de diferentes tamanhos, mas camisolas de cada uma delas, e que nós, Fundação do Futebol, juntamente com uma empresa que é a Barata Garcia, sediada em Braga, transformou as camisolas em batas pediátricas. Portanto, todas aquelas crianças que vão receber estas camisolas transformadas em batas, têm aqui a esperança que o futebol carrega e a alegria que o futebol carrega sempre que vão para uma cirurgia ou sempre que vão para um tratamento. E aqui estamos a falar de diversas instituições, diversos hospitais. Com a Fundação do Gil, chegámos ao Centro Materno Infantil do Norte, ao CMIN, como ao Hospital de Santa Maria, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é nosso parceiro institucional, chegámos ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, e vamos chegar a muitos outros pontos do país, várias unidades hospitalares, em vários distritos, em vários locais, para precisamente conseguirmos em cada bata carregar esta alegria e esta esperança em momentos tão difíceis que muitas destas crianças têm que enfrentar, e torná-los um pouco mais coloridos com a camisola de cada um dos seus clubes. Portanto, é um papel que o futebol tem também, é de trazer essa alegria para a sociedade e para as diferentes comunidades. Eu aproveito só para puxar, entre aspas, a brasa à minha sardinha, porque eu sou alentejano, sou de Porto Alegre, e acho que gostava de ver um dia a Final Four que fosse realizada no Alentejo. Obviamente que eu olho para as infraestruturas e vejo que, obviamente, só um campo poderá receber essa Final Four, que seria o estádio Capitão César Correia, que é o estádio do Campo Maiorense. Deixava só aqui, nem que fosse só um jogo, não precisava de ser a final, porque se a final tiver uma ou duas equipas grandes, será complicado o estádio depois albergar um número significativo de adeptos. Mas deixo aqui só assim a nota, assim, um assinado por baixo de que não, Rui, é uma excelente iniciativa. Seria pontualmente também. Nós estaremos em Leiria pelo menos mais 3 anos. Sim, eu sei. Sim. Mas sempre que há esta renovação do local para a Final Four, todas as cidades podem concorrer para receber a Final Four, para receber a Allianz Cup. Portanto, eu devolvo o rep para que o município de Porto Alegre esteja neste caso será a Câmara Municipal de Campo Maior, que é onde está. Para que possa concorrer à Final Four. Daqui a 3 anos, não é? Tinha-me dito. Exatamente. Exato. Luís, estamos a chegar ao fim. Passámos aqui temporalmente pelo passado, falámos agora do presente, do que está a acontecer, e agora gostava de saber quais são os projetos futuros. Qual é que é o futuro da Fundação? Quais são os próximos objetivos, próximos retos? O futuro da Fundação do Futebol continua, ou prevê-se que se continua a trabalhar com as sociedades esportivas, como é óbvio, isso é a nossa ADN, e que cada vez mais as sociedades desportivas tenham a preocupação da responsabilidade social nas suas próprias, no seu próprio dia-a-dia. E já começam a acontecer aqui coisas muito interessantes, fenómenos muito interessantes. Até há bem pouco tempo as sociedades esportivas estavam fechadas em bolhas, e o futebol era uma bolha que nem dias de jogos eram muito difíceis ou seja, o foco eram os 90 minutos. E naturalmente não desfocando o objetivo da competição e os objetivos de cada uma das equipas, mas já começamos a ver as sociedades esportivas a terem a preocupação de, em momentos tão importantes como aquele que são a procura dos 3 pontos, conseguirem incluir momentos de responsabilidade social, de ativação, e trazer aqui ainda mais o foco para estas temáticas.
nós temos N exemplos daquilo que tão bem se faz e que os clubes têm feito, e se me permitir eu vou dar aqui alguns deles, porque acho que faz todo o sentido para se perceber. Nós, por exemplo, tivemos um caso paradigmático na época 2021, em que uma empresa que é patrocinador do Estoril Praia, que é a Gel Peixe, que disse, naturalmente, na sua gestão de patrocínios, que no início da época 2021 não pretendia manter a parceria por questões de orçamento e por questões de gestão orçamental da própria empresa, e o Estoril disse, mas vocês podem apoiar com o vosso produto, então se sim, então mantemos o patrocínio na camisola, mas vão com esse produto apoiar semanalmente 50 famílias carenciadas do Concelho de Cascais, através da paróquia do Estoril. Ou temos, por exemplo, o Tondela, e estamos a falar aqui nem estamos propriamente a falar das sociedades esportivas chamadas grandes, não é? Já fazem um trabalho muito, muito forte e muito implementado, quer Benfica, quer Sporting, quer Futebol Clube do Porto, quer Vitória, quer Braga. Mas, por exemplo, o Tondela, que desde o início de março de 2020 criou um projeto que é o Somos Tondela, onde tem todas as famílias carenciadas monitorizadas no Concelho de Tondela e já vai para concelhos limítrofes, em que encontram no estádio João Cardoso, que é o estádio do Tondela, um ponto de levantamento de bens e de dar resposta a estas necessidades. Ou, por exemplo, o Gil Vicente, que aproveitou a associação Amar 21, que é uma associação de crianças com trissomia 21, para fazer a apresentação dos seus jogadores para a presente época, de forma a também sensibilizar toda a comunidade e todos os seguidores, adeptos do próprio clube para estas temáticas. Ou tantos outros. O Nacional, por exemplo, que no ano nos seus 110 anos foram plantar árvores nas zonas ardidas da Madeira. O mesmo aconteceu com a Fundação Benfica, que todos os anos faz o mesmo, ou agora mais recentemente com o Portimonense na Serra de Monchique. Temos vários exemplos. O Académico de Viseu, que restabeleceu as ligações com a cidade, através de um projeto em que os jogadores do futebol profissional na época 2021 eram voluntários da ReFood, que tinha acabado de chegar à cidade de Viseu. Portanto, terminavam os seus treinos e em vez de irem para casa descansar, não, iam às unidades de restauração e hotelaria recolher os alimentos sobrantes e distribuí-los depois pelas famílias identificadas ou monitorizadas, então, com essas necessidades. A Académica, que fez vídeos de apelo ao combate ao ódio nas redes sociais. O Feirense, que teve uma preocupação relativamente à violência doméstica e utilizou os jogadores do futebol profissional para apelar todas estas situações, ou agora, mais recentemente, no mês de outubro, em que 11 das sociedades esportivas, nos seus jogos e nas suas redes sociais, através dos seus jogadores, fizeram o apelo para o cancro da mama, ou no Outubro Rosa. Portanto, estamos a falar aqui de diferentes temáticas, de diferentes naturezas, mas que todas elas têm uma particularidade, que é o futebol profissional português estar unido nesta força de implementação da responsabilidade social no dia-a-dia de cada um deles. Luís, resta-me dar os parabéns à Fundação por todo o trabalho desenvolvido. Espero que mantenham esse empenho e essa vontade de continuar a fazer mais e melhor. E resta-me agradecer a disponibilidade, Luís. Foi um prazer ouvi-lo a falar nestes cerca de 30 minutos sobre a Fundação, sobre o bem que a Fundação faz. Foi um programa para mim muito positivo. Eu já conhecia algumas ações da Fundação, fiquei a conhecer mais e obviamente que agora ficarei muito mais atento e muito mais até colaborante sempre que possa com a Fundação e obrigado, é o que eu posso dizer a si e à Fundação.
Obrigado. Para aqueles que nos ouvem, que nos seguem, que nos veem, resta-me agradecer. Espero que tenham gostado de mais um programa de marketing do futebol. Não percam o próximo, porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.